Boa noite, estamos chegando com o nosso programa Raio X desta terça-feira. Hoje é 27, né? 27 de abril de 2021. Queremos agradecer a sua audiência, pedir que fique com a gente. Estamos recebendo com bastante alegria o ex-prefeito da nossa cidade, empresário, ex-vereador, Toninho, Antônio Cavalcante, mais conhecido como Toninho da Importadora. Boa noite, Toninho. Boa noite, Márcio. É uma grande satisfação estar aqui, rever você. Fazia tempo que a gente não se via. E participar do seu programa é uma alegria imensa e falar sobre os assuntos que você conhece de Mundo Novo e que tiver ao alcance da gente é responder alguma pergunta que você venha a fazer. Maravilha. O nosso programa chama-se Raio X. Está preparado para o Raio X? Vamos nessa, né? Fica tranquilo, vamos lá. Toninho, o senhor pode se considerar um dos pioneiros aqui da nossa cidade, né? A minha família também chegou aqui há muitos anos atrás e eu gosto bastante de história, né? Como é que foi a chegada do senhor aqui? Em que ano o senhor veio para Mundo Novo? Em que situação? Olha, eu cheguei em Mundo Novo em junho de 75. Na geada frio? Na época do frio. O pessoal falava que Mato Grosso não esfriava. Aqui era Mato Grosso na época, né? Eu cheguei dia 5, quando foi dia 11, deu a maior geada da história de Mundo Novo. Daí eu já estava aqui, eu estava trabalhando na Serraria Itaipu. Você chegou em 5 de junho? E a geada foi? Foi dia 11. Dia 11. A forte mesmo, né? Aquela foi a tal da geada negra, né? Negra, isso aí. Foi naquela época que eu cheguei aqui. Aqui tudo era mato ainda, só tinha o hotel da Tia Laíde, o posto ali e a venda do seu Messias. A venda do seu Messias. Faz parte da história da nossa cidade. Seu a família Seu Messias tem muitos que moram aqui ainda, né? Ô, Toninho, mas o senhor veio para cá... Qual era a profissão do senhor? Aquela pergunta direta. O senhor veio fazer aqui? Não, eu sou contador. Contador? Eu era bancário. Bancário lá em Itapira, Paraná. Itapira, Paraná. Mas aí o banco que eu trabalhava era o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Banrisul. Aí ele vendeu os direitos lá para o Banestado. E eu passei para o Banestado e no Banestado era o seguinte... Cresceu muito o movimento e eles não colocaram funcionário à altura. Então sobrecarregou. Aí o que eu fiz? Eu peguei e pedi demissão e montei uma lanchonete lá em Itapira. Lá mesmo. Aí lá eu casei, tudo, tinha um filho, eu tive o meu filho mais velho, nasceu lá. E sem querer assim, eu resolvi exercer a profissão de contador, né? Aí surgiu o finado Zé Maria, dono da Itaipu Madeiras. E eu conhecia ele, né? E ele, um dia lá em Itapira, ele estava passeando lá, ele morava em Londrina e me falou, você não quer ir? Ele me chamava de baixinho, como eu sou baixinho. Falou, você eu ia perguntar por quê. Aí ele falou assim, ô baixinho, você não quer ir trabalhar comigo no Mato Grosso? Aí eu falei, vamos ver, o que você quer que eu faça lá? Ele falou, não, eu tenho uma serraria, eu preciso de uma pessoa para tomar conta do escritório, fazer romaneio, fazer cálculo, tal, e eu moro em Londrina e tal. E tem o Werner, que é o cunhado dele, que era sozinho aqui. Eu falei, eu topo. E aí foi assim que surgiu, e dentro de 15 dias eu já ajeitei e vim para Mundo Novo sozinho. Deixei minha família lá. E vim me hospedar aqui no hotel da Tia Laíde. Fiquei uns 15 dias... Já era ali, né? Na Rua Natal, esquina da Avenida Djalma Saldanha? Não, ali é Djalma Saldanha. Qual a Rua Natal? Rua Natal. Aquela Rua Natal não existia, era só um picadão que ia até na serraria. Eu fiquei ali uns 15 dias no hotel, depois eu já mudei numa casa na serraria. Sim. Aí já fui buscar a família, né? Uns 15 dias depois. E aí, o senhor achava que aqui seria o lugar definitivo para o senhor? Ou o senhor veio cheio de expectativas, cheio de dúvidas? A gente vem cheio de dúvida, né? Com medo, né? Porque vai acontecer, coisa nova. Lá em Itapira, eu era o cara que morava lá há mais de 20 anos, né? Molecão, cresci lá, estudei lá. Você chegou com quantos anos em Itapira? Eu cheguei com 8, 10 anos, mais ou menos. E eu fiquei até 26, 27 anos, mais ou menos. Mais do que isso. E lá eu conhecia todo mundo. E tem aquele negócio, você lá, você tem crédito, você conhece todo mundo, você é bancário, fui funcionário da prefeitura lá de Itapira, antes de ser bancário, então é uma coisa tudo nova para mim, mas eu gosto de desafio, né? Aí, então, vim para cá, eu, minha mulher e meu menino. E aí o senhor chegou no Mato Grosso, que dava medo para todo mundo, né?
Uhum. Que era apesar de estar bem próximo ao Paraná, mas era só quem passava o rio eram os aventureiros, né? Exato. Como é que ficou o coração do senhor? Se fechou, abriu, apesar das dúvidas, o senhor estava sentindo que estava pisando em terra firme? É o seguinte, eu estava fazendo uma aprendizagem, né? Porque eu nunca tinha entrado nem dentro de uma serraria. E para mim tudo era novo. Se falar para você que não deu vontade de voltar, isso é mentira. Que deu vontade de voltar para aquela terra lá, eu teria emprego fácil também, né? Porque eu era bem conhecido lá, mas eu falei, não, nós vamos ficar aqui. E aqui é o nosso lugar. E graças a Deus deu certo. Eu fiquei na serraria até o final de 1976. 76, ainda estava na fazenda, na Serraria Itaipu. Serraria Itaipu. Do Zé Maria. A Itaipu tinha comprado uma outra serraria grande, que era a Samarte. Aí eu passei para trabalhar na outra, que já tinha uma estrutura melhor, e fiquei lá até o final dela. Tá. Tinha muita madeira aqui, né? Tinha muita madeira. Aqui era loteamento do INCRA, né? Isso, me fala aí, Toninho, algumas madeiras que já não existe mais, lá para o norte não tem mais, né? Mas aqui tinha abundância, a canafístula. Não, a canafístula já era de segundo, aqui aqui era IP, cedro. E a peroba, esses são as madeiras que predominavam mesmo, que o pessoal comprava mesmo. A canafístula já era uma segunda, aí depois começou a aparecer outras que ninguém de imediato nem tirava, aí depois começou a subir essas outras madeiras. Mas o forte aqui era peroba, IP e cedro. Tá. Aquela tora imensa que tinha na frente do INCRA, que madeira era aquela? E tamburi. Tamburi. Timburi. Timburi. Tá, lá pro norte tem umas lá que eu nunca tinha ouvido nem falar, né? Diferente. Inclusive lá no INCRA eles colocaram uma lá que tinha 1 metro, tinha mais de 1 metro de diâmetro. De diâmetro, essa mesmo. Timburi. Timburi. Tá, ô Toninho, o senhor fez parte do setor madeireiro aqui, né? Foi falha por não existir uma legislação? O que aconteceu que acabou a madeira aqui na nossa região? Não, mas isso é normal, né? Vai desmatando e você sabe que uma floresta para ser formada demora 20, 30 anos. Então, você tira e não põe, não vai acabar mesmo, né? E aqui tinha muita serraria na época, né? Todo mundo tirava um pouco. Não tinha o famoso plano de manejo de hoje? Não tinha. O INCRA era muito rigoroso, muito rigoroso, mas mesmo assim o cara fazia o planejamento lá, eles tinham um sistema, o INCRA, para você construir uma casa no seu lote. Você dava madeira para a serraria, você fornecia, você fazia o orçamento, quantos material vai nessa casa, do piso ao teto. Ela ficava então X. O valor que era para comprar no mercado, no depósito material, você pegava as notas, a serraria pegava as notas e mandava a mercadoria para o dono da propriedade. A madeira, então lá ele dava toras. Em troco daquilo lá, porque ele não tinha condições financeiras de cortar, trazer na serraria. Então era isso que era um sistema muito bom. O INCRA fez um trabalho muito bom aqui. Só que o reflorestamento não funciona assim. Mesmo porque, pelo novo Código Florestal, se não me falha a memória, aqui deveria ficar 20%. Existe hoje 20% ainda? Não existe, né? Não existe. Eu acho que na região nossa não tem isso, não tem. Porque você vê aí fazendas grandes aqui de soja hoje e tal, e não tem nada de mato. Tem um matinho lá na beira da água lá que não dá. Talvez, né? 20% não existe. Né? Mas naquela época já tinha, né, o cuidado. Talvez não tinha as ferramentas legais e de fiscalização, como hoje é o satélite, né? Rastreamento e tudo mais, mas já havia uma preocupação pelo poder público, que era um regime militar, na questão ambiental. Sempre existiu, né? Você tinha que tirar a guia do IBAMA, tal, aquela coisa toda. As serrarias tinham que... a importadora tinha que trazer, ir lá na época era Ponta Porã, você tinha que ir lá pegar a guia do IBDF, tal, aquela coisa, tudo tinha assim. O senhor é um estudioso de hoje do Código Florestal ou não? Não, eu sei mais ou menos pela prática, né? Mas eu nunca me aprofundei em querer saber do Código. Como ficou, né? Uma legislação moderna, né? Moderna, mas o Brasil sempre vai carregar nas costas aí, talvez algumas culpas que
não legítimas, mas tudo bem. Mas Todo mundo se preocupa com a Amazônia, né? Mas os outros países que se preocupam com a Amazônia não tem floresta. Mais. Por que só nós que, né? Nós temos que nos preocupar assim. Então deixa nós cuidar da Amazônia. Exatamente, né? Grande parte da nossa floresta, a maioria absoluta está de pé. Né? Está de pé. Eu vou fazer um comparativo para você, que é o seguinte: o pessoal fala que o madeireiro desmata a coisa. Não é o madeireiro. Eu vou explicar para você. Se você tiver um alqueire de terra, aqui não, eu vou dar um exemplo aqui da nossa região, quando era. O madeireiro, ele não interessa uma tora de 30 centímetros de diâmetro. Ele não interessa uma de 40. Ele interessa uma de 80, de 1 metro, de topo. Uma árvore adulta, digamos assim. Sabe por quê? Porque ele tem que fazer carreador para chegar naquela matora. Então, eles entravam no mato com um facão, faziam uma picada para achar as árvores grossas. Certo? Para tirar, para não ter prejuízo. Porque se for cortar madeirinha, não dá prejuízo. Aquele extrator, Então, o madeireiro, ele tira a madeira grossa. Agora, lá onde estão desmatando, é porque os caras querem plantar pasto, querem plantar soja, mas não é o dono da serraria. E é o ilegal, né? Entendeu? O ilegal. Né? Eu acho que o dono de serraria não desmata. Quem desmata é o fazendeiro que precisa fazer a terra. Você vê, Mato Grosso do Sul, você pode ler na reportagem de hoje, que foi o maior produtor de soja, assim, deu 13 milhões de toneladas. Unidade, né? Por hectare, né? Não, digo no total. No total. Foi um absurdo. Bateu o recorde. Então tem que ter terra, né? Tem que ter terra. Não, é verdade. E só reforçando, né? Às vezes as pessoas que estão nos assistindo não entendem a realidade de uma floresta. Uma árvore, ela adulta, ela já não cumpre mais o papel dela. Ela precisa ser, de fato, colhida para abrir espaços, né, para novas vegetações. Então, essa é a verdade, mas o pessoal não pensa assim, né? O pessoal fala, não, está desmatando. O que desmata é quem faz a roçada, quem faz a queimada. Esse é o que desmata. Porque, de fato, o madeireiro se interessa para aquela só tora, que dá produção. Ele não produz, ele não quer uma arvinha fina. Só para fazer palito de dente. Mas é isso aí. Então, Toninho, aí paramos no ano de 75, 76, você trabalhou ainda, né? Aí você foi, como se falava antigamente, fala assim até hoje, né? Foi trabalhar por conta. Montei a empresa, né? A Importadora Brasil. Já Importadora Brasil? Eu aprendi a mexer com importação na serraria. A serraria já importava tora do Paraguai na época e eu aprendi a fazer aquilo lá. Então eu montei minha empresa. Aqui já estava ficando escassas a madeira, já era necessário buscar do Paraguai. Isso, já trazia tora do Paraguai, da região perto aqui. Então a gente, naquele tempo era bem precário. A gente trazia a madeira, empilhava no pátio da serraria, aí vinha um fiscal da Receita Federal de Ponta Porã. Uma vez por mês ou cada 15 dias, ele vinha lá, fazia a medição e liberava aquela mercadoria. Era assim na época. Aí você comercializava o Brasil? O Brasil inteiro. Dali já saía documentado, né? Porque estava liberado pela Receita Federal. É assim que funciona. Ô, Toninho, sempre foi assim? Por exemplo, aqui estamos na região centro-oeste, mas no cantinho aqui, né? As suas vendas de madeira era sempre daqui para baixo ou subia alguma coisa? Não, Mato Grosso do Sul não. Nada Mato Grosso, só para Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. A gente vendeu muito. Rio de Janeiro, vendeu muito mesmo. E não era nós vendendo, nós legalizávamos a madeira. Os compradores vinham de lá. Eles vinham com os caminhões e entravam no Paraguai, compravam, a gente fazia aquela documentação no Paraguai, na aduana paraguaia, e fazia na Receita Federal aqui em Mundo Novo. Ô, Toninho, e essas madeiras, digamos assim, de produção própria, que hoje existe, né? Existe aí pau de balsa, existe... Eucalipto. É o mais forte hoje. A teca. Aqui não tem essa teca. Aqui não tem, né? Não, aqui o que predomina é o eucalipto. Pau de balsa não tem? Não tem. Não. Mas porque será que não se adapta no clima? Eu não sei por quê, mas o eucalipto aqui é forte, tem muita produção. Não apenas como biomassa, mas para venda de madeira. Para venda de madeira, faz vigamento, faz tabuado, faz tudo. Faz palanque de cerca, essas coisas tudo. Nós vamos entrar nos assuntos aqui, nós vamos entrar, não sei como é que nós vamos sair, Tony. Não, nós paramos e começamos outro dia, se não der tempo hoje. Vamos falar de coisas difíceis aqui, né? Não compensa hoje, por exemplo, será que é inviável
ecologicamente, inviável financeiramente, começar a cultivar as madeiras que não existem mais? Porque hoje se planta eucalipto para vender. Né? Temos aí farturas de terras que às vezes não é que são impróprias para a produção agrícola, soja, milho, mas talvez com teor de argila baixo. Será que não seria importante usar essas terras para produzir essas madeiras que não existem mais, ou economicamente é inviável? Eu acredito que seja economicamente inviável, porque a demora é muito grande. O eucalipto, por exemplo, é uma madeira rápida. Com 6, 7 anos você já pode dar o corte. E essas outras madeiras, se eu falar para você, eu nem conheço. Então, você planta aí você não sabe o que vai acontecer. Também você não sabe da colocação desse produto. Se você vai ter condições de colocar. Talvez talvez seja a hora do poder público entrar. Pode ser também. Né? Porque hoje o produtor rural, aqui do Mato Grosso do Sul, né, nessa região aqui, é 20%. Mas você vai na região aí no bioma amazônico, tem municípios do estado do Mato Grosso que a metade da propriedade é cerrada, a outra metade já está no amazônico. Aí é 20% que pode abrir. Exato. Isso fica nas costas de quem? Do produtor. Talvez aí é a hora do poder público entrar com a parte dela. Ela não precisa vender madeira, né? Não. Espera os 15, 20 anos. Mas o poder público tem condições, tem dinheiro, tem verba para tudo, mas é muita burocracia. O poder público é muita burocracia. A gente que passou por isso sabe que tudo no poder público é difícil. É difícil. Às vezes você critica um prefeito, você critica um governador, mas eles têm boa vontade. Mas o problema é conseguir chegar ao ponto final. É uma fila muito grande de burocracia, de papel, de carimbos. É muita coisa. Certo. Então, estamos aí, a nossa madeira praticamente esgotou, né? Hoje aqui no Mato Grosso do Sul não existe mais. No Mato Grosso do Sul não tem, só o eucalipto mesmo. Tem essas demandas aí de biomassa, né? De biomassa que vai precisar se produzir muito, né? Para as indústrias de etanol. Aquela região de Três Lagoas, né? Tem muito, não sei se você passou por ali, tem muita lavoura de eucalipto ali, tem muito mesmo. Águas Claras, Ribas do Rio Pardo, aquela região ali tem muito. Tem muito, né? Mas aí você vai numa Três Lagoas, que é uma capital da celulose, né? Ali é complicado. E aqui em Dourados está sendo construída uma usina de etanol, né? Acho que é a maior da América do Sul. Vai funcionar daqui 2 anos e agora já estão comprando a biomassa para não faltar, porque a demanda é enorme. É grande. Então, você falou do rapaz que vai montar lá em Sinop, está montando lá. O Sinop já está funcionando, Nova Mutum também vai montar aqui. Vai montar aqui em Dourados. É. Então, são essas empresas que vai fazer com que o pessoal plante o produto, a matéria-prima, né, para eles trabalharem, né? Tá certo. E mudou-se completamente, né, a produção aqui na nossa região. O Mato Grosso do Sul, quase que total, né? Teve uma mudança muito grande em relação aos anos 70 para agora, né? A madeira foi embora, né? Devagarinho, o boi vai dando lugar para soja e milho. E algumas culturas antigas não se falam mais. É o caso da mamona. Onde foi parar a nossa mamona? Será que ela voltou agora em forma de coronavírus? É o seguinte, eu até brinco com as pessoas, né? Eu vou viajar, vejo todo estado que você viajar, você pode ir para Paraná, Mato Grosso do Sul, você vê mamona na beira da pista. É um pé de mamona aqui. Então ela produz em qualquer lugar, em qualquer setor, em qualquer região ela produz. E eu não sei por que ela saiu da área. Nós aqui na região de Mundo Novo, Eldorado, Japorã, na Viraí para cá que eu conheço bem, não tem ninguém que compra mamona. Quando eu era prefeito, eu fui questionado por que não incentivar o produtor a plantar um hectare de mamona para manutenção, porque todo mundo que é pessoa mais antiga, o pessoal que tem uma certa idade de 50 para cima, conheceu que a mamona era uma fonte de renda muito boa, você entendeu? E hoje não existe. E se tivesse esse local de colocar essa procura, eu tenho certeza que Mundo Novo seria um grande produtor. Com certeza, né? As terras que produziam naquela época são as mesmas de hoje. Né? Resta saber a questão de mercado. E também entra aí a competição entre produtos, né? Tem muitos produtos que são fontes de energia, né? Talvez ela se cansou por causa disso, a competição com outros produtos, né?
É para você ver, ó, antes, bem há tempos atrás, teve aqui um incentivo para plantio de abacaxi, incentivo de plantio de maracujá e nada desenvolveu. Por quê? Porque não tinha procura. Tinha oferta, tinha produção, nós produzimos bastante, mas não tinha onde colocar a mercadoria. Então não funcionou. Então é o caso da mamona. Se não tem onde colocar, não tem como você plantar. Ô, Toninho, para a população mais jovem, né, nós temos aqui na técnica um expert aí no questão mamona, que ele faz parte do curso de gestão ambiental ali da UEMS, né? Mas a geração mais nova, né, só conhece a mamona, as mamonas assassinas. Mas morreram. Era para a produção de óleo combustível? Óleo combustível, né? Eu acho que sim, porque era muito procurado. Agora, se nós temos aqui em Mundo Novo um rapaz da faculdade, que eu inclusive conheço o gerente, a gente pode aprofundar esse estudo aí para ver se tem como haver algum incentivo. Até o poder público pode entrar na jogada para incentivar o pequeno produtor, mas tem que ter a colocação da mercadoria, porque você não tem para quem vender, não é verdade? E se for muito longe também não compensa por causa do frete. Por causa do frete. Né? Por isso que eu acredito que Dourados deve ter alguma coisa nesse sentido. Mas é longe daqui, é 250 quilômetros, 260 quilômetros. E o frete ainda é positivo. É muito caro, né? Muito caro. Entendeu? Tá aí, né? Como diz o Toninho, por enquanto não é candidato a nada. Não. Então fica a dica aí para o poder público, né? Quem sabe tá aí uma oportunidade de fomentar a agricultura familiar aqui na região, né? Temos ali uma universidade que já está começando o curso de agronomia, quem sabe podemos fomentar aí essa... E esse pessoal tem muita capacidade, tem muito conhecimento, né? Eles viajam muito, estudam muito, esse pessoal é muito... assim, são habilitados para essas coisas, né? Estudam muito, que eles sabem fazer produzir. Segundo nosso assessor ali para assuntos aleatórios, o Elvis, é para aviação civil, aviação serve também, né, Elvis? Foi o Jairo que falou. Tá certo. Então tá aí, são dicas, né, e precisamos, nesse momento em que Mundo Novo, e a região inteira, clama por novas alternativas de renda, tá aí. É verdade. Porque o cara não pode ficar só plantando soja. Quem tem uma área grande, tudo bem, mas quem tem uma área pequena, ele não tem como plantar soja, plantar milho. A mandioca demora 1 ano e pouco para produzir, né? O soja é mais rápido, mas uma quantia pequena não compensa. Não compensa. Né? É verdade. E a mamona, por exemplo, ela é rápida. E ela dá várias safras, né? Ao mesmo tempo, a mesma árvore, né? E elas são teimosas, hein? Porque olha, faz tempo que não existe e está nascendo. Existe aí nas beiras de caminho. É verdade. Tá certo. Ô, Toninho, aí você foi para a importadora, ganhou muito dinheiro, Toninho? Não, eu me mantive bem, tive uma vida razoavelmente confortável. Criei 3 filhos, formei os 3 filhos. Eu tenho o mais velho, o Janderley, que você estudou junto. Ele é formado, ele tem computação, contador. Aí depois veio o Jefferson, que é o Pinduca, que hoje é vereador, é advogado. E eu tenho uma menina que mora em uma filha, que é casada, tem 2 filhos, uma menina de 12 anos e 2, que mora em Rondonópolis, na tua região lá. Ela é fonoaudióloga. Legal, entendeu? Bacana. Ela não exerce porque o marido dela tem uma indústria lá de persiana, mas ela trabalha na área dela como voluntária, 2 vezes por semana, para não perder o pique, né, do serviço, ela trabalha lá. Mas então, graças a Deus, eu formei meus 3 filhos, minha esposa, inclusive, quero dar parabéns para ela, que faz aniversário hoje. Parabéns, dona Cristina. Parabéns, dona Cristina. Ela é formada como é que chama? De direito, ela é... Advogada? Não, ela não fez a OAB, ela é bacharel em direito. Então a família, foi aí que a gente investiu. A gente não pode reclamar da vida, né? A gente foi sempre bem tratado em Mundo Novo. Mundo Novo foi tudo para mim. Eu criei meus filhos, tenho casa, meus filhos têm casa, a gente vive um padrão de vida médio, certo? Não temos fortuna nenhuma, certo? A gente trabalha normal, os meninos, todos eles trabalham, mas eu não posso reclamar da vida. Os meninos, a gente pode até ser testemunho, que eu conheço o Janderley há muitos anos, né?
E a gente foi testemunho deles trabalhando desde cedo, né? Começaram cedo comigo. O Janderley começou com 12 anos, mais ou menos, já ia para o escritório. Como ele está fazendo agora com os filhos dele. Ele tem 2 meninos, tem um de 15 e um de 11, 12, que esse reveza no escritório. Vai um dia, o outro vai ao outro. Então o Toninho, como pai, está... Olha, eu só tenho que agradecer a Deus, né? Pela dever cumprido. Pela família que eu tenho. Né? Eu tenho que agradecer a Deus a família que eu tenho, pelos amigos, e todo mundo bem encaminhado, ninguém nunca procurou o caminho errado. A gente, graças a Deus, tem que só agradecer mesmo. Tá aí o Toninho como avô. Hoje eu estou bem. Eu tenho 7. 7 netos? Tenho 4 meninas e 3 meninos. É legal. Entendeu? Eu tenho uma menina, neta, que já é dentista, formada, trabalha em Santa Catarina já. Tá, essa é filha... Do Janderley. Do Janderley. Ela já está formada. Já. O Janderley já não é mais menino também, não? Não, ele tem seus 40 e pinga. Ele é de 74. 74? Maravilha. Então... O avô, você é avô babão? Como é que é? A molecada tá sempre em casa, né? Os outros, né? Eu tenho 2, né? Um menino e uma menina lá em Rondonópolis, da Solange, e tem os outros moram aqui. E a Giovana, que é a dentista, trabalha particular lá em Santa Catarina. Trabalha lá em Santa Catarina. Tá. E o Toninho empresário é o que hoje? Aposentado? O Toninho hoje é aposentado. Fico no escritório só mais para fazer hora, assim, os meninos pedem para mim fazer alguma coisinha, mas não sei muito compromisso. Antigamente o senhor mandava os meninos para fazer alguma coisinha. Agora eles mandam eu. É assim mesmo. Tá certo. Então o senhor mantém o escritório aqui ainda? O escritório lá na importadora é lá em cima mesmo, mesmo lugar. Só que ali não estão fazendo importação para ninguém. A gente só tem um ponto de referência. Ali é política, é o Janderley que tem a empresa dele em Guaíra, né? Então a gente mora aqui, só que o lugar de nos encontrar é lá. Tá certo. Nós temos que fazer o intervalo, né? Só aguardando ali o sinal do nosso Elvis. Mas eu quero deixar uma pergunta aqui. Tá, o empresário está aposentado, o pai já criou a família, o avô está mimando os netos, e o político? O político é o seguinte, eu acredito que como político eu fiz a minha parte. Eu fui vereador 2 mandatos. 2 mandatos, fui prefeito 1 mandato. Eu tenho orgulho do meu mandato. Eu acho que ninguém faz 100%. Mas eu cumpri uma meta muito boa, principalmente na área habitacional, certo? Eu deixei minha marca, que até hoje, somando todos os prefeitos, não fizeram a quantidade de residências que eu fiz, entendeu? Em 4 anos. Então, nessa área eu já tenho orgulho. Fiz muita coisa aí que, se você for fazer um levantamento de reforma de posto de saúde, construção de posto de saúde, assim por diante. Então, vamos fazer o seguinte, já pode soltar o intervalo, Elvis? Então nós vamos para um pequeno intervalo comercial e na volta vamos conversar um pouco mais sobre a administração, o político Toninho da Importadora. Já voltamos. Não, tem mais gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Raio X e hoje nós estamos conversando, batendo um papo aqui, sem pauta, sem nada, de coração limpo e aberto, né? Os assuntos vão surgindo, nós vamos conversando com o ex-vereador, ex-prefeito e empresário, avô, pai, Toninho Antônio Cavalcante, é mais conhecido como Toninho da Importadora. Toninho, nós estávamos falando aqui na saída do bloco, né, sobre o Toninho político. O senhor foi para a iniciativa privada, foi bem sucedido como empresário, né?
O senhor teve um trabalho brilhante também, que nós vamos fazer uma pincelada aqui para depois voltar a falar sobre política, foi na questão do esporte. A Importadora Brasil era um sucesso na época, né? A gente montou uma equipe na época com Importadora Brasil, futebol de campo, futebol de salão. E a gente estava sempre por trás ajudando, trazendo, incentivando os atletas, tal, tudo isso de custo próprio, né, com o recurso da importadora. E depois nós montamos o time também de futebol de salão. Nós disputamos várias Copa Morena, que era o auge da época, né, da Copa Morena. Chegamos a ser vice-campeão da Copa Morena. Disputamos final de Copa Morena de veteranos em Rio Verde, lá para lá de Campo Grande, Jardim. Então a gente motivou muito, incentivou muito o esporte. Mas aí vai chegando um tempo que você vai ficando cansado, viajar, aquela correria toda, então a gente foi deixando. Aí depois surgiu um time profissional na cidade, que é o Urso. Aí então ele tomou o lugar mais do futebol amador, né? Aí a gente se afastou, aí já começou novas diretorias, eu não fiz mais parte. Na montagem da equipe, eu ainda existia. Mas depois eu fui me afastando, porque entrou novas pessoas, você tem que dar lugar para outras pessoas, né? Com novas ideias, e tocar até você falando da política. Quando eu fui prefeito, o time participou sempre da primeira divisão, aí depois caiu, depois voltou, agora caiu de novo. Mas isso faz parte, porque hoje tudo está muito caro. Né? Toninho, o senhor incentivou o esporte? Porque o senhor gostava mesmo? Era mais para divulgar a empresa do senhor? Qual o objetivo desse Não, era porque eu gostava mesmo e já uma coisa vinha a outra, porque para a gente incentivar o esporte tem custo, né? Custo alto. E tem que se dedicar. E como eu gostava também, eu estava no meio da confusão. Tá certo. Jogou bastante? Brinquei bastante, né? Eu nunca fui um atleta de profissional, tal. O Pinduca chegou a ser profissional. O Pinduca é bom? Não, ele foi, mas agora tem problema de coluna, um monte de coisa, mas ele chegou a ser jogador do Urso, foi profissional, mas não com destaque. Foi coisa aqui de Mundo Novo, né? Porque cidade pequena não é muito divulgado, você sabe disso, né? Maravilha. Não, mas tem gente que foi jogador. Tem, já passei por isso aí já. Conhece dos bastidores, né? Eu me lembro, né, que a Importadora Brasil era tinha muito, bastante. Na região a gente era muito bem divulgado. Jogou uma vez aqui com... O que foi aquele jogo do Operário? Com a seleção de Master do Brasil? Também, teve. Veio um monte de gente conhecida aqui. Bacana. Muito bom. E como é que veio a política? Como é que surgiu? Não, a política faz muito tempo que a gente tinha interesse, era procurado, né? Teve pessoas que me procuraram naquela época que já foi aqui nomeados, tal, mas eu nunca tive interesse. Depois vai surgindo porque quando você se torna comerciante, muita gente procura. Eu já ajudei muitos candidatos aqui. Antes de eu ser político, eu dava camiseta para... Naquele tempo podia doar. Podia dar camiseta, né? Dava camiseta para um, ajudava o outro. E nunca fui político. Aí depois devagarzinho foi acontecendo e me convidaram para ser candidato a vereador. Fui eleito no primeiro mandato, depois fui eleito no segundo. Que ano foi o primeiro mandato, senhor? Eu nem lembro mais, rapaz. Faz tantos anos, rapaz. Tá certo. Mas o senhor lembra de quem eram os contemporâneos do senhor? Tem uma meia dúzia que eu lembro. Já chamaram o senhor de Toninho da Icobel, não? Já. Toninho da Icobel foi chamado muito. Toninho tinha fábrica de beliche. Né? Ele está no Pará, parece que é. Foi chamado muito. Aí tinha uns aí, na minha época tinha o Chipita, tinha o Gerson, tinha o Jordino. O Jordino está lá em Nova Mutum. Tinha esse pessoal tudo aí. Eu acho que tinha bastante. O Jairo eu fui depois do Jairo. O Jairo ninguém ganha dele, né? Ele foi da primeira, né? Foi o Jairo, A tia Laíde foi também na primeira, né? A Genide também foi. O senhor não é da época do Dr. José Carlos, né? Como vereador? Não, como vereador não, eu fui como prefeito. Como prefeito? Prefeito eu fui. Aí o senhor fazia parte. O Zé Carlos eu fui vereador do tempo do Zé Carlos. E depois fui no tempo da Dorcelina também. Desses dois mandatos. Zé Carlos, Dema e Dorcelina. Zé Carlos, Dorcelina... Não, Zé Carlos, Dema. Né? Aí depois Dorcelina e Kleber. Até o final ali. Aí eu fui vereador. Depois eu saí, fui candidato a prefeito, eu não fui eleito. Mas depois do outro mandato eu fui eleito. Aí... Toninho, eu lembro, né, que o senhor foi candidato a prefeito, tinha como vice...
A primeira vez foi o Antônio Félix. Depois, na segunda vez, foi o Eduardo. Qual foi a diferença de votos? 35 votos? Foi, na primeira vez foi 35 votos. Ô, Toninho, qual é mais difícil, perder com muito ou com pouco voto? Olha, perder nunca é bom. Tá certo. Né? Certo. Mas é o seguinte, eu sou um homem cristão. Sim. Como você que é pastor e tal, aquela coisa toda. Eu acho que nada acontece sem ser da vontade de Deus. Sim. Se Deus quer que você seja, Ele vai arrumar o caminho para você. Agora, se Ele acha que você não está preparado, ou você não merece, ou você vai acontecer alguma coisa na tua vida, então Ele te tira daquele caminho. E eu sou conformado assim. Foi assim que eu acredito nessas coisas. E você acredita, eu acredito que você acredita também. Sim, porque se você que é um homem que estuda a Bíblia, aquela coisa toda, você sabe, você já deve ter achado essa passagem na Bíblia, que não cai uma folha sem ser da vontade de Deus. Não é verdade? Então eu não posso me revoltar. A gente fica triste, principalmente agora nessa última que eu perdi, porque a gente já fez tanta coisa por essa cidade e não tem reconhecimento de muitos, né? É claro que eu tive uma boa votação, mas é da vontade de Deus também. A gente não sabe se a gente ia fazer um bom trabalho, pegar essa pandemia que está aí, o pessoal culpa todo mundo, né? Entendeu? Então a gente tem que obedecer o velhinho lá, né? Não, tá certo. Tá certo, e, né? Geralmente as autoridades são constituídas por Deus e aqueles que se submetem à vontade de Deus têm que acreditar que tem que aceitar. É assim mesmo. É verdade? Né? Tá certo. Ô Toninho, agora, humanamente falando, a gente sabe que Deus é soberano, né? Mas 35 votos, o que o senhor, humanamente falando, o que o senhor achou que poderia ter feito e não fez? Ou o senhor nunca parou para pensar? Não, a gente pensa assim. Eu já perdi por menos, já perdi por 19. Então, mas é o seguinte, você pensa assim, ó, se eu tivesse investido naquela área lá, naquela família, ou isso ou aquilo, você poderia ter ganhado. Mas você fala depois, porque sempre você acha como dizer, um engenheiro de obra pronta, né? Faz você olhar e ver. Qualquer um fala isso. Mas se eu tivesse feito isso... Por exemplo, nessa última eleição agora, se o meu partido, MDB, tivesse tirado 20 votos a mais, teria colocado um outro candidato a vereador. Nós colocamos 2. Nós teríamos colocado mais um. Você teria eliminado um dos outros partidos. Então, quer dizer, que 20 votos... Puxa, se eu soubesse que você tinha feito um investimento nessa área, tal, né? Mas é isso aí, você tem que se conformar e não tem como voltar atrás. Né? E passou, acabou. Passou, bola para frente. Vamos levantar a cabeça, trabalhar, porque a gente... Eu fui político, mas eu nunca dependi da política para viver. Graças a Deus. E como estamos agora também. Nós não temos vínculo nenhum com a prefeitura, não temos benefício nenhum. Nós somos um cidadão mundovense que tem todos os direitos que todo mundo tem na prefeitura. É a saúde, é as coisas. Deus o livre precisar. Eu sei que vai atender para todo mundo. Né? Como atende você, atendeu outro rapaz ali, tudo bem. Mas assim, depender financeiramente, nada, a gente não depende. Toninho, o senhor perdeu a eleição, né? E como o senhor se sente hoje? O senhor tem um grupo, o senhor é um nome de peso na cidade, na política, né? O nome do senhor vai ser sempre ventilado. O senhor se sente hoje uma oposição ao prefeito? O seu grupo é oposição ao prefeito? Não, nós não somos oposição porque nós não temos mandato, né, para se opor, para sair falando. Eu não sou aquele político, você pode perguntar para o Jairo, que está mais há tempo aqui. Eu faço política não é falando mal do adversário. Eu faço política falando de propostas. Certo? Eu faço melhor do que você, eu tenho um caminho mais aberto para conseguir recursos, é assim que eu faço política. E como eu não estou no poder, eu não tenho que criticar, porque eu sei como é difícil administrar. E você erra sozinho por conta, então não precisa eu estar apontando. Meu filho é vereador, o Pinduca. E ele não faz uma oposição ferrada, assim, fazer oposição por fazer. Eu tenho um grupo que a gente está mantendo esse grupo, que o ano que vem tem eleição para governo, para deputado. A gente deve apoiar um grupo, né? A gente não sabe quem que a gente vai apoiar. Então esse grupo nosso vai estar caminhando unido até o ano que vem, se Deus quiser. O senhor está no PMDB? MDB. Tá certo. Toninho, o senhor foi prefeito 4 anos. 4 anos. 2008 a 2012? Isso. 2008 a 2012. 9, 10, 11, 12. É isso, né? Tá. Ô Toninho, o senhor falou aí da questão habitacional. Foi esse o maior feito da administração do senhor? Foi.
Eu fiz muito pela cidade. Então, o senhor falou que fez o que os demais prefeitos não fizeram, toda a história? Toda a história. Eu entreguei 240 residências, deixei 40 começadas e deixei 30 na área rural encaminhada, certo? Em 4 anos. 4 anos. Certo? Eu fiz uma ampliação desse posto de saúde central aqui perto que você está vendo, era bem modesto. Construí um posto de saúde lá no assentamento Pedro Ramalho. Eu construí um CRAS aqui do lado da Polícia Civil. Eu construí um CRES ali do lado do fórum. Do fórum. E ampliei e reformei todos os postos de saúde. Certo? Fiz bastante recapeamento, e as estradas rurais, fiz muito cascalhamento nas estradas rurais aqui do nosso município. Então, eu me senti um cara realizado nesse sentido. A gente poderia ter feito muito mais. Terminei aquela creche grande lá, que o ex-prefeito tinha deixado começado. Eu terminei a creche Elmo Jorge, que é uma das mais bonitas da cidade. Então, eu me sinto, nessa área, eu não fiquei com nenhum remorso de não ter feito. Eu poderia ter feito mais se eu tivesse uma outra oportunidade. Mas o desafio é o seguinte, ninguém fez o que eu fiz em termos de habitação. Porque habitação é o seguinte, o pessoal tem um negócio de dizer assim, casinha. Não existe casinha. Não existe. Existe um lar. Você tem onde pôr teus filhos, ficar tranquilo. Porque hoje pagar aluguel, água, luz, uma pessoa assalariada, não tem como. Ele não vive, ele vegeta. Entendeu? E qual o sentimento, então, de um gestor público poder entregar para a família esse bem tão desejado? É bom demais, viu? Você vê a alegria daquelas pessoas, porque tem uns malandros que já pegam e vendem a casa. Mas você não pode fazer nada, porque é feito um cadastro e eles passam por uma triagem. Ele realmente está dentro do programa. Está dentro do programa, ele cabe dentro do programa. Eu conheço muitas pessoas que venderam e hoje estão pagando aluguel, mudam de uma casa 1 mês, 2 meses, porque não consegue pagar aluguel, a família desamparada. Mas tem aqueles que estão nas casas. A gente fica feliz quando você chega numa casa, essa casa aqui foi o Toninho que me deu. O Toninho não é que o Toninho deu, o Toninho encaminhou, o Toninho trouxe a casa. Facilitou para ele aquela coisa. Tem muito disso. Isso é muito bom. É gratificante. É igual quando você faz um favor que é bem sucedido. Né? Eu gosto de falar assim, quando eu posso ajudar uma pessoa que eu vejo que deu certo, mas eu fico feliz demais da conta. Ô, Toninho, a cidade, o senhor perguntou quantos anos que eu saí daqui, né? Aproximadamente 17 anos, 16, 17 anos. Então, quando eu voltei, eu vinha todo ano, eu vinha aqui 2, 3 vezes ao ano, né? Mas eu ficava na casa da mãe, andava pouco. Mas a cidade deu uma mudada, né? Uma explosão imobiliária, né? Terrenos antes vazios, estão cheios de casas. Então, para esse morador novo, essa pessoa que está voltando para cá, para esse morador que pouco conhece da nossa cidade, quais foram os bairros que o senhor mais fez casas aqui? Não, eu fiz no bairro lá, Universitário, que fala que é lá em cima, né? Perto da Vila Nova. Estou perdido aqui, de trás da faculdade. Isso, mas é o seguinte... você falou uma parte boa. Aí surgiu os empresários que começaram a fazer loteamento. O Betinho é um, tem outros rapazes que tem outros. E aí surgiu o loteamento do Betinho lá atrás da faculdade, lá mais para frente. Começou no mandato do senhor? No meu mandato. Foi uma explosão de construção, certo? E terreno não tinha valor. E hoje um terreno na área central aí é 500 mil, 1 milhão e assim por diante. Então, eu me sinto orgulhoso disso aí, porque o Betinho mesmo não fazia casa naquela época. Hoje ele é um dos maiores construtores nessa área aí de casa. Tem o doutor Jair, que é engenheiro, que faz muito também. Então, foi daí para... Aí embalou mesmo. Hoje, Mundo Novo tem vários prédios bonitos, apartamentos, tem coisa... Mas começou dali para cá. A Vila Nova não tinha nada. Hoje tem prédio, tem casa boa, tem tudo ali. Quando eu saí o campo de avião ali, que a gente chamava de campo de avião, foi ali que nós construímos, né? Entendeu? E ali uma casa popular dessas que eu distribuí na época, hoje vale 100, 150 mil reais, entendeu? Porque muita gente ampliou essas casas. Tá. Toninho, eu estava lá no norte, né? Mas sempre de olho para cá, né? E eu via falar muito da questão da saúde, na época que o senhor foi prefeito. Qual foi os avanços que o senhor fez da saúde? A saúde, o avanço mesmo foi ampliar esses postos de saúde para dar mais condições de trabalho. Por exemplo, esse posto central, ele não tinha onde a pessoa ficar.
A pessoa que ia fazer uma consulta ou ia esperar um carro para levar eles para Campo Grande, que a gente tinha um programa de levar no final de semana, eles não tinham que ficar, nós ampliamos para o pessoal entrar lá dentro, sentar confortável, como você pode lá ver, que não foi feito nada depois disso, está lá, o que eu fiz está lá ainda, muito bom, o pessoal conserva, passa, mas foi muito bom. E a saúde em si, dizia assim, médico especialista, tinha algumas coisas, alguns convênios, médico de coração em Naviraí, outros dentistas, oculistas, pessoal que vinha aí, que continua vindo, né? Porque a saúde é uma área que você não consegue contemplar todo mundo. É muito difícil. Nem o gestor vai estar não vai. Se ele falar que faz, ele tá enganado. Ele está falando coisa que não tem consciência. Nós temos um problema sério aqui. Nenhum gestor, pode ser eu, Humberto, Valdomiro, quem via a ser, não tem como. Nós temos o Paraguai do lado. Hoje nós temos aqui 20 mil habitantes, mas se você for no posto de saúde, tem 25, 30 mil pessoas inscritas. Nós atendemos o Paraguai, nós atendemos a região inteira. O Mundo Novo atende. Então, o Mundo Novo é sobrecarregado. Se tiver um acidente aqui, do outro lado do Rio Guatemi, trazem para Mundo Novo. Aí, Mundo Novo tem que arrumar ambulância, tem que arrumar vaga zero, tem que arrumar tudo. É tudo assim. Você entendeu? Então, em Japorã, se acontece um acidente, vem para Mundo Novo. Você entendeu? Então, nós somos subcarregados nisso aí. Nós não tem como escapar disso aí. Porque os nossos irmãos brasileiros moram no Paraguai. Como você vai negar? Né? Então, aqui é difícil essa área da saúde. O pessoal, a gente fez o que pôde, como todos os outros prefeitos fizeram também. Tudo da maneira do possível, mas contemplar 100% não tem jeito. Toninho, o senhor disse agora há pouco que o senhor se sente realizado, né, em relação aos feitos do senhor na administração, né? De fato, o senhor tem a consciência tranquila que fez o que pôde? Tem, tá certo. Certeza. Agora, recentemente, o senhor se candidatou de novo. Exato. Né? O que te motivou a lançar de novo o nome? É porque, apesar de ter a consciência tranquila, ainda o senhor teria algo para realizar? Ou o senhor falou assim, não, eu poderia ter trabalhado melhor nesta área? O que te levou a colocar de novo o nome? Desculpa, é o seguinte, pelo conhecimento que eu tenho na área estadual e federal, eu me acho habilitada para trazer mais recursos para a cidade. Porque só o recurso normal da cidade, você não faz muitas coisas. Qual é para pagar hoje, Mundo Novo? Eu não sei te falar, mas deve ser uns 7 milhões mais ou menos mensal. Mas a folha de pagamento é muito grande, tudo é muito caro, é muita coisa cara. Então, o que acontece? Você tem que ter lugar para você buscar emendas. E nós, o grupo do MDB, eu e o Pinduca, e o outro pessoal, os vereadores que estiveram junto comigo, na época que eu era prefeito, a gente tem muito acesso a Campo Grande. Na área estadual, na área federal. Por exemplo, hoje, quando eu fui prefeito, eu tinha o André Putinelli governador, eu tinha a Tereza Cristina secretária na época. Hoje, o que nós temos hoje? Hoje nós temos a Tereza Cristina ministra. Você vê, é um peso. Nós tivemos o Marum, ministro lá do Temer. Nós tínhamos o Moca, senador. A Simone Tebet, senadora. Então, a Simone ainda é senadora, a ministra. Tá? Então, nós temos muita porta lá em Campo Grande, em Brasília. Então, a gente hoje, mesmo fora da política, se eu quiser marcar uma audiência com a Tereza, eu ligo para ela, como se eu estivesse ligando para você. Eu ligo para o Nelsinho Trade, que é senador, você entendeu? Eu ligo para Simone Tebet. São pessoas que a gente tem conhecimento, assim. Ninguém é amigo de político famoso. A gente tem conhecimento e eles conhecem, acessam essas pessoas. Então, isso me motivou. Eu falei, não, eu sendo prefeito e com uma bancada boa de vereadores, a gente vai conseguir muitas coisas para o Mundo Novo. Não estou dizendo que o atual não tenha, mas conhecimento profissional é uma coisa e conhecimento pessoal é outra. Porque se eu falar com você, você estiver lá em Dourados, quem está falando é o Toninho. O Toninho, você vai lembrar, o Toninho eu conheço, tal. É diferente de uma pessoa marcar audiência com você. Sim. Não é verdade? Então isso motiva a gente. Não deu certo, mas não tem problema. A vida continua. O ano que vem tem eleições para deputado, para senadores, para governador. A gente vai estar apoiando algum grupo.
pra gente. O senhor é amigo do atual prefeito, dos demais que concorreram com o senhor? Eu não tenho inimigo. Eu não tenho inimigo. Eu tenho adversário político. Temporários? Temporário. Eu não tenho inimigo. Eu posso chegar numa mesa onde tiver qualquer Humberto, Valdomiro, isso não tem problema nenhum para mim. E como eles também não têm comigo. Eu nunca defamei ninguém. Eu tenho esse negócio comigo, cristão que você é, e que eu não sei falar mal dos outros. Não consigo. Eu já fui caluniado várias vezes, você sabe disso. Falaram muito mal do senhor? Já, muito. Mas Deus está vendo. E Deus só me ampara, me dá bênção, porque só pelo fato de você ter uma família decente já é uma bênção. Não é verdade? Então, as calúnias não acertam em mim. A política, esses embates políticos, o senhor disputou várias eleições. Te deixou alguma mágoa? Não tem mágoa de ninguém, não. A gente tem ressentimento mais de falta de gratidão de pessoas que você ajudou, deixou de ajudar. Não é que deixou de ajudar, não pôde ajudar, mas de dizer assim, contra a política eu não tenho, não. Eu sei que tem muitos políticos que falam bobagem, mas a gente sabe que teve uns casos aí nessa última política aí, nem é o candidato, nada, pessoas que são ligadas ao candidato falaram umas besteiras, não é assim de calúnia de outras coisas. Falaram que minha família era tudo bandido, que era tudo não sei o que, coisa que não existe. Teve um cidadão que o Janderlei, não sei se você ficou sabendo, ele passou por um câncer. Ah, sim, fiquei sabendo. Tirou um pulmão, tirou um rim. E muita gente aqui na cidade fez oração para ele, católico, evangélico, muita gente fez, porque a gente conhece todo mundo. E na campanha política teve um cidadão que falou, pô, aí o pessoal orou por esse cara tinha que ter ido embora. Meu Deus. Você entendeu? Então essas coisas, mas isso aí não atinge, Deus está vendo. Você entendeu? São pessoas que não têm cabeça, que tem família também que pode passar por isso. O cara não sabe a agonia que foi lá na minha casa. Eu minha mulher, o Pinduca, todo mundo orando, chorando. Então, o cara não sabe. E o cara tem família, as pessoas que falam. Então, são pessoas... Isso não é o candidato. São pessoas que se empolgam, entendeu? Mas a vida continua. Eu não tenho mágoa de ninguém, não. Tá certo. Que avaliação o senhor faz da administração Valdomiro? O Valdomiro, ele está aí trabalhando, eu sei como é difícil. Eu passei por isso, eu sei que todos os problemas que tem na administração é do prefeito. Ele saiba ou não saiba, é dele. E toda a responsabilidade é da pessoa. E os acertos não fez mais que obrigação. Os acertos é isso aí, o pessoal, não, mas tem que fazer mesmo. Agora, errar, todo mundo erra. Certo? E isso aí é assim mesmo. Esses dias ele passou por uma doença aí, ficou meio doente, mas graças a Deus todo mundo torce por ele? Pela saúde dele, por tudo. Porque ele é o prefeito, nós temos que respeitar. Entendeu? 4 anos ele é o prefeito. Não adianta. E tem que fazer, ele tem que fazer o melhor, porque as minhas propriedades que eu tenho estão aqui em Mundo Novo. Se a cidade for mal, vai desvalorizar. Né? É isso que você pensa. Toninho, quem é o seu herdeiro político lá? É o Pinduca ou o Janderlei? Não, é o Pinduca. É o Pinduca? Eu falo que quem trabalha é o Janderlei. E quem gasta é eu e o Pinduca. Tá certo. Ele é candidato a prefeito? Não, ainda não. A gente está muito longe, falta 3 anos. A gente vai trabalhar com um grupo... Eu já perguntei nele, porque nas entrelinhas você deixou a escapar aqui que o senhor não quer mais, né? Não, então, eu não tenho interesse por causa da idade, porque você não tem pique para fazer uma correria dessa. Mas o Pinduca é um menino novo. É advogado, tem muito conhecimento nessa área pública, tem acesso muito grande em Campo Grande, certo? Inclusive, está para sair aí 90 residências, que foi através dele que conseguiu o terreno para o município, que era da União, ele interferiu junto. Essas casas é uma ONG que vai construir aí, ela não é doada, são vendidas um financiamento a longo prazo, e o Pinduca está por trás disso tudo, pelo conhecimento que ele tem lá. Agora apareceu muitas vezes dizendo que é ele, que é não sei quem, mas o próprio Valdomiro participou de uma reunião com o pessoal e tem até jornais aqui, o Jairo tem, todos, que tem a foto, os caras dizendo quem correu atrás, quem conseguiu no mandato passado, porque ele já era vereador, certo? Mas isso não tem problema, o pessoal sabe reconhecer. Então, vamos ver agora no ano que vem quem vai ser o governador, quem vai ser os deputados, e a gente vai ver o projeto político, se ele
estiver numa boa fase, a gente pode pôr ele como candidato a prefeito. Tem que ser natural, né? As coisas acontecem. Pode ser candidato a prefeito, pode ser candidato a vice, pode ser candidato a vereador, a gente não sabe. Só Deus que vai dizer como é que está na época, em 2023. Toninho, eu tenho aqui até meia-noite. Não, Mas eu sei que você tem compromisso, né? Exato. Você tem compromisso. Então, gostaria que o senhor falasse rapidamente qual a sua expectativa para Mundo Novo para os próximos anos. Tem boas notícias aí, tem ferroeste, tem duplicação de rodovia. Qual a expectativa do senhor para os próximos 10 anos? É o seguinte, os próximos 10 anos você falou bem, a Ferroeste, do meu tempo, quando eu era prefeito, tiveram aqui o pessoal fazendo análise da área, inclusive tiveram no Porto Fragile, olhar a área que era para sair, passar por ali. Fragile ou Renato? Fragile mesmo? Fragile, né? Fragile. Para sair lá na Vila Guarani, no Paraná, né? Sim. Porque passa numa ilha, na época, fizeram uma medição e tal, e depois parou. Aí passou um mandato inteiro do Humberto, pouco se falou nessa Ferroeste, e agora começaram a falar outra vez. Deus ajude que saia dentro de 10 anos, certo? Essa duplicação já era para ser feito, mas eles têm um contrato grande, pararam até de fazer tudo, né? Está parado, estão negociando, porque a gente fez até um movimento para passar pelo lado de lá da cidade, mas parece que querem passar ali pelo o trevo, a entrada de Japorã, porque fica mais barato. Isso aí, eu vou dizer para você, eu quero que saia, estou torcendo que saia, os duas, tanto a duplicação da rodovia, porque se você viaja na rodovia duplada, você sabe, no Mato Grosso, quando você passa de Sonora para lá, é uma beleza. Eu vou sempre lá em Rondonópolis visitar minha filha e eu vejo, aqui nós não temos isso, né? Mas a Ferroeste vai baratear o custo do frete, aquela coisa toda, que você sabe. Mas eu vou dizer para você, não sei se vai ser meus netos, que os filhos dele vão ver isso aí. Principalmente da Ferroeste, né? Porque é uma obra muito demorada, né? Mas vai sair. Tenho certeza que vai sair. Quanto tempo? Não sei. Mas vai sair, se Deus quiser. E vai ser muito bom para a região. Porque a gente vai embora, mas a região fica, né? Tá certo. E o Brasil? O Brasil é uma coisa que eu não sei por que o pessoal está discutindo tanto sobre o Brasil. Porque o governo federal está despejando dinheiro nesses estados. Está tendo investigação da Polícia Federal, onde está sendo aplicado dinheiro, principalmente a nível de estado, e os dinheiros são grandes. E o pessoal fala mal do Bolsonaro, não sei o quê, mas o pessoal do Nordeste está super feliz com aquelas águas do Rio São Francisco, as estradas, aqui no Pará, Belém, no Amazonas, isso o pessoal fica feliz, porque onde eram aqueles atoleiros, chão, está tudo asfaltado. Então, eu não acredito num adversário para o Bolsonaro hoje, não. Tá certo. Toninho, quero agradecer a sua presença, tá? O senhor é bom de papo. A gente entraria noite adentro tranquilamente aqui. Mas eu quero deixar o senhor à vontade para fazer essas considerações finais, começando dando os parabéns para a dona Cristina, tá? E de repente alguma coisa eu queria falar e a gente não perguntou, fica à vontade para fazer as considerações finais. Não, eu só tenho que agradecer a você, que foi um prazer te ver de volta aqui, saber que você está na região e morando em Mundo Novo, e tem, quem sabe amanhã depois você pode ser um candidato também a vereador, a prefeito ou a vice-prefeito, porque o futuro só a Deus pertence. E a gente vai estar junto nessa luta aí, e agradecer os ouvintes, as pessoas que estão nos vendo, e dizer para eles que o Toninho da Importadora está aqui em Mundo Novo, à disposição no que puder ajudar as pessoas que sempre têm nos procurado. Nós temos ajudado, sim, independente de política. Eu faço visita na casa das pessoas e tenho encontrado muitas pessoas carentes, a gente tem... Porque é melhor você ter condições de oferecer alguma coisa do que pedir, né? Você sabe disso. Sim. Então, nós temos que continuar fazendo isso, entendeu? Ou não é época de política, certo? Mas nós estamos aí à disposição das pessoas e quero mais uma vez agradecer a você, agradecer ao Jairo que fez esse convite e agradecer a Deus por nós estarmos aqui com saúde. Maravilha. Vacinado já? 2 vezes. Vacinado e revacinado. Isso mesmo. Toninho, obrigado. Um abraço. Obrigado, tá? Deus te abençoe. Amém. Esse foi o Toninho da Importadora. Um grande abraço, Toninho, agradecendo a sua paciência, estar aqui com a gente, né? Apesar dos seus compromissos. Queremos também agradecer a você, telespectador. E se Deus quiser, estaremos de volta na próxima semana, como sempre, trazendo um convidado mais que especial. Até lá, tchau, tchau.